Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Super Enem IFCE. Eu sou a professora Janieire Abreu, da área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, e nós estaremos ao longo de alguns encontros trabalhando os conteúdos, as estratégias para a resolução de questões da prova de linguagens do Enem, da maneira mais prática possível, a fim de ajudá-los a ter um bom desempenho nesse processo seletivo tão importante e crucial para a vida de vocês. Bom, inicialmente nós vamos explicar brevemente para vocês o que significa essa metodologia de avaliação centrada na verificação das competências e das habilidades. Primeiramente, nós temos um documento chamado Matriz de Referência, que é uma espécie de eixo norteador dos conteúdos considerados essenciais, os quais vocês devem dominar na etapa final do ensino básico, neste momento em que vocês estão. A matriz de referência, ela centra todos os conteúdos de uma forma interdisciplinar, incluindo várias áreas, e esses conteúdos devem ser aferidos, devem ser verificados por meio de competências, que, grosso modo, a competência é a capacidade de realizar determinadas tarefas de modo eficiente. É o aluno demonstrar, o candidato demonstrar que está efetivamente preparado para resolver problemas, obviamente são problemas forjados nas questões, de modo prático para a vida real. Dessas competências resultam as habilidades. As habilidades é o que a gente chama de demonstração prática das competências. Aí vocês vão ver que está especificado de forma mais clara nas habilidades o conteúdo concernente àquela área, né? Então, a habilidade é a competência para fazer, é o saber fazer, né? Nesse sentido, na área de linguagens, que é a área que nós vamos trabalhar, existem uma série de competências advindas da matriz de referência, e cada competência corresponde a uma disciplina. No caso, língua portuguesa, que seria gramática e literatura, língua estrangeira, espanhol ou inglês, artes e educação física, que é a chamada linguagem corporal, expressão corporal. Então, todo esse conteúdo está disperso na matriz, é resultado da conexão dessas várias áreas, e ele não busca medir especificamente o que o aluno guardou na memória, ou seja, memorizar conteúdos, decorar, como se falava antigamente, mas busca-se aferir se o aluno consegue resolver os problemas que lhe são colocados, mostrando que sabe efetivamente usar os conhecimentos adquiridos, ok? Aqui está um protótipo do fluxograma da matriz de referência do Enem, só para que vocês tenham ideia com o que a gente vai trabalhar. Nós temos alguns eixos cognitivos, áreas do conhecimento a que o aluno deve dominar no fim da educação básica, e cada área tem a sua matriz centrada nas competências e nas habilidades específicas destas áreas, né? Então, nós temos 4 grandes áreas. Verifiquem aí que em vermelho nós temos a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, sua matriz de referência e mais 9 competências. No nosso caso, nós vamos trabalhar aqui 3 competências específicas da área de língua portuguesa, que são as competências 1, 8 e 9. Bom, nosso módulo 1 está concentrado na competência de área 1, a qual demanda que o aluno saiba aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a vida. E aqui, gente, se trabalha uma ideia mais ampla de tecnologia, né? A tecnologia, como toda técnica, todo conhecimento utilizado para a resolução de um problema ou para a execução de uma tarefa específica. Então, nesse sentido, o livro é uma tecnologia, o lápis é uma tecnologia, a caneta, o papel é uma tecnologia, que são artefatos que foram utilizados pelo homem para resolver tarefas, para executar certos procedimentos. Então, a gente fala na tecnologia de um modo mais amplo para envolver a questão da comunicação e da informação. E aí, nesse caso, as formas de organização da linguagem são o foco dessa competência de área 1. Né? Tudo que foi criado para transmitir mensagem, tudo que foi criado para promover informação está dentro da competência de área 1. Nesse sentido, como vocês devem saber, nós trabalhamos aqui com a perspectiva do texto.
né? Isso nós sabemos que todos os textos, eles estão prefigurados, enquadrados em determinados gêneros textuais, né? São protótipos de textos que compartilham características em comum e que são passíveis de verificação para que nós interajamos na sociedade de uma forma específica de acordo com algum propósito da comunicação. Essa competência ela vem trazer 4 habilidades. Nesta primeira aula, na nossa aula 1, nós vamos trabalhar apenas com a habilidade 1, a qual diz que o aluno deve identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de informação. Então, como eu já falei da perspectiva do gênero textual, essa habilidade 1 pede que o aluno tenha conhecimento, identifique e saiba utilizar. O que seriam os recursos expressivos? É toda a forma de trabalhar com a linguagem, com os elementos concernentes às linguagens, que possa efetivamente desembocar num gênero textual, numa prática social, né? Então, como pistas, nós temos objetivo, propósito comunicativo, recursos expressivos, função social desses gêneros, né, em toda essa área, ok? O conteúdo relacionado, que também está expresso na matriz, né, e aqui a gente trouxe justamente para trazer para vocês o que efetivamente vocês devem ter estudado ao longo aí, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, e que está aí disposto, não de forma mais ampla, mas de forma mais específica para você saber o que foi que você estudou e que vai ser efetivamente pedido, exigido nessa habilidade, né? Então, seria o estudo do texto, as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação e informação, seus modos de organização da composição textual e ainda as atividades e produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas sociais públicas ou privadas. Então, é entender mesmo como é que esses gêneros circulam na sociedade, como é que esses recursos expressivos podem ser utilizados, compreendidos e interpretados a favor de algum propósito. Ok, pessoal? Uma palavrinha sobre gêneros textuais, né, que foi retirada aqui de um trabalho do professor pernambucano Luiz Antônio Marcuski. Ele diz que usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição específica, né? Eu gostaria de frisar aí, quando ele diz a noção propositalmente vaga. Ora, se a sociedade evolui, a língua evolui, a linguagem evolui, então nós temos que esses textos prefigurados em gênero são relativamente estáveis, ou seja, eles podem passar por evoluções, eles podem se imbricar com outros gêneros, eles podem sofrer hibridismo, ou seja, um gênero prefigurado em outro. E tudo isso o aluno é convidado na prova de linguagens a dominar minimamente todo esse trabalho que se faz na sociedade com gêneros textuais, ok? Então, esses diferentes métodos de interagir com as pessoas prefigurados nos gêneros, é importante que o aluno tenha conhecimento e saiba identificar todos esses recursos que são colocados via gêneros, ok? Vamos passar aqui adiante, só trazendo a ideia também de domínio discursivo, né? O domínio discursivo nada mais é do que uma instância discursiva em que um indivíduo está, em que um indivíduo se encontra dentro de uma esfera de atividade humana e que vai justamente demandar esse propósito comunicativo que vai resultar em um gênero textual. Então, nós temos que o domínio discursivo, ele gera o objetivo principal do texto, que seria o tipo textual, e esse tipo textual vai desembocar em um gênero textual. Então, a habilidade 1 nada mais é do que você identificar propósitos, recursos e toda essa questão relacionada a qual o tipo, o gênero e as configurações e marcas específicas desse gênero, ok? Então, nós temos aqui como exemplo, domínio social de comunicação. Se nós temos o domínio social da cultura literária e ficcional, vai gerar o tipo textual ou sequência textual da ordem do narrar.
Da ordem do narrar, nós podemos obter gêneros como conto, lenda, romance, novela, piada e todos aqueles outros gêneros, né, que com a evolução vão surgindo diariamente e que podem desembocar nessa necessidade de comunicação a partir de um gênero específico, né? Então nós dizemos que os gêneros estão intimamente, né, estreitamente ligados às inúmeras formas de comunicação humana. Mais especificamente, nesta competência 1, vocês vão ver que a maioria das questões estão relacionadas o âmbito da comunicação que emerge no universo digital, no universo virtual, né? Então, nós dizemos que as inovações tecnológicas que surgem a todo instante favorecem o surgimento de novos gêneros. Nós já falamos aqui que a identificação dos recursos expressivos, das marcas típicas, tudo isso é objeto de análise da competência de área 1, da habilidade 1. No caso da habilidade 1, nós vamos ver que a maioria das questões está relacionada aos textos que estão circulando nesse universo do mundo virtual, do mundo digital. A grande maioria das questões, obviamente, se surgiram novas formas de interagir via leitura e escrita, nós podemos comprovar que essas formas novas de leitura e escrita estão intimamente no universo virtual. Não significa dizer que nós não interajamos ou leiamos mais livros, enfim, romances, crônicas, contos de maneira analógica, mas que o objeto, ou seja, a investigação maior que se pretende nessa competência, nessa habilidade, está centrada nos gêneros que emergem aí no mundo das tecnologias digitais, da informação e da comunicação. E essa distinção é importante fazer, pessoal, porque vocês vão encontrar questões relacionadas a textos, né, e a gêneros que estão mais no âmbito analógico e outras questões que estão mais no âmbito digital, virtual, e a maior parte, de fato, é nesse âmbito virtual, certo? Tudo bem? Vamos passar, então, para resumir o que a habilidade 1, né, requer que o aluno identifique a partir dessa perspectiva do gênero, da interação em sociedade, do texto que está dentro de uma configuração específica genérica, tá? Então, sobre os gêneros, é preciso identificar os recursos expressivos verbais e não verbais. Nesse sentido, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas expressões, nessa expressão verbal e não verbal, né? Hoje em dia nós estamos vivendo num mundo estreitamente imagético, então vocês vão encontrar bastantes textos não verbais, de gêneros diversos, e aí se demanda que haja um conhecimento, né, mais específico para essa leitura de imagem, para essa leitura não só de palavras, mas também das imagens e das diferentes semioses, como se chama, tá? Além disso, as marcas típicas e formas de organização, foi o que eu acabei de falar sobre os tipos ou sequências textuais, né? A partir do propósito comunicativo essencial, qual é o tipo que está sendo colocado e desemboca em que gênero. Tá? O estilo de linguagem, ou seja, se a linguagem está posta de uma maneira mais formal, mais informal, se é mais do âmbito do técnico, do didático, do religioso, do discurso científico, tudo isso está dentro da habilidade 1, juntamente com o propósito comunicativo essencial daquele gênero, ok? Dito isso, pessoal, a gente vai passar então para resolver, né, na prática aqui, uma questão concernente à competência 1, habilidade 1, nessa ideia que eu falei, né, sobre os gêneros que emergem aí no mundo digital. Então, nós temos aí um trecho de um artigo acadêmico, e aí, como estratégia para a resolução de questão, né, muitos professores dão aos alunos a ideia de que eles devem primeiro ler o comando da questão, em seguida o texto. Né? Para quê? Para que ele consiga saber o que aquele comando traz de movimento, ou seja, qual é a habilidade concernente àquele comando que o aluno deve, porventura, procurar no texto. Tá? Neste momento, como a gente ainda está em uma fase, né, de explicações sobre a questão da competência 1, ela é uma competência muito ampla, muito vasta, é tanto que é a primeira competência de área de linguagens, a gente não vai fazer esse movimento. Tá? Mas vocês fiquem à vontade, que o material ele traz outras questões e vocês podem usar essa estratégia também de ler primeiramente o comando. Tá? Esse texto eu trouxe
mais especialmente porque é um texto que a gente chama texto metalinguístico, ou seja, ele usa a língua, usa um gênero para explicar um aspecto da própria língua, para explicar um aspecto da própria questão do gênero, da linguagem nesse novo meio, né? Novo não, né? Na verdade é um meio já bastante antigo, mas a gente diz novo porque é só para fazer a distinção entre o digital e o analógico, ok? Então o texto que faz parte de um trecho de um artigo acadêmico, o título é o seguinte: Novos gêneros textuais no espaço virtual. Um fato interessante a registrar é que o mundo digital vem recriando um grande acervo de gêneros textuais numa profusão que muitas vezes não permite ainda definições completas. Contudo, alguns princípios universais aos textos podem ser destacados. Os gêneros textuais, mesmo digitais, continuam a ser definidos a partir de certos elementos fixos, que no caso seria estrutura composicional, temas, conteúdo e estilo, ok? Em decorrência do exposto anteriormente, a questão do formato, ou seja, da silhueta do texto, é comumente marca distintiva. Pensemos no exemplo do e-mail, que mantém as marcas de silhueta da carta tradicional da despedida e da identificação do remetente. É ilusório tomar o espaço virtual por informal, como em todo o resto, há níveis distintos de formalidade / informalidade em seu meio. Muitos desses gêneros textuais virtuais apresentam hibridismo entre traços característicos de fala e de escrita, o que se manifesta mais claramente em gêneros mais informais desse meio. Esse último apontamento não é, em verdade, privativo do mundo virtual. Segundo o professor Luiz Antônio Marcuski, uma das maiores autoridades nos temas texto e textualidade, escrita e fala, o polo não são dois planos opostos, mas sim complementares, formando entre si um contínuo que vai desde o polo mais oralizado até o mais grafado, passando por vários pontos intermediários bastante presentes em nosso cotidiano. Logo, o ocorrido no espaço virtual é uma continuidade disso. Então, eu escolhi esse texto, né, e essa questão elaborada a partir desse texto, para mostrar um conhecimento, lógico, né, existe aqui uma linguagem mais técnica, né, nós já podemos perceber que é uma linguagem mais técnica para falar dessa nova profusão de gêneros que aparecem todos os dias, e vocês que interagem diariamente via redes sociais, via internet, via portais de notícias e todos os outros ambientes virtuais, vocês podem comprovar que todos os dias aparecem coisas novas, né? E a língua e a linguagem acompanham essa profusão de novas informações e de novos gêneros. Então o texto ele vem dissertar justamente sobre essa ideia, né? Sobre essa ideia de que novas formas surgiram, mas que existem características que ainda se mantêm, né, que ainda estão no âmbito da natureza dos gêneros e que elas não mudaram totalmente, né, não mudaram totalmente porque estão justamente no âmbito da caracterização dos gêneros e assim precisam estar. Seus recursos expressivos obedecem a princípios fundamentais, né? Então, nesse sentido, ele elenca, ou seja, relaciona alguns pontos, né? Primeiro, que os gêneros continuam a ser definidos a partir desses elementos. Segundo, que a questão de se dizer que o ambiente virtual é extremamente informal é uma falácia, ou seja, é algo que não se verifica formalmente, porque o ambiente virtual, obviamente, está mais para essa questão do contínuo, em que existe um âmbito mais oralizado até um âmbito mais grafado. Oralizado vem de oralidade, né? E nós vemos pela interação dos textos no meio virtual que existe uma tendência maior a esse âmbito oralizado, mas isso não significa dizer que é um ambiente extremamente informal. E é isso que o autor defende e disserta no seu texto, né? É ilusório tomar o espaço virtual por informal. E aí, pessoal, uma estratégia que eu dou para vocês é que vocês façam nos textos, sobretudo esses textos que têm uma linguagem mais técnica, ou textos que tenham uma extensão maior, que vocês vão grifando as palavras-chave, as ideias-chave, as expressões que possam, porventura, ajudá-los na resolução da questão.
Professora, como eu posso fazer isso? Qual é o conhecimento que eu vou ter para fazer isso? Você tem já um conhecimento de leitura, né? Se utilizar a estratégia de ler primeiro o comando e após voltar ao texto para procurar efetivamente, né, onde é que está uma pista implícita ou explícita da resposta, você vai saber pela sua experiência de leitura, né? Então, se aqui nós fôssemos grifar, nós grifaríamos: é ilusório tomar o espaço virtual por informal, porque ele defende a ideia de que o gênero conserva características ainda, né, elementos fixos, e defende também que essa ilusão, ou seja, essa ideia de que o âmbito virtual é informal, é uma ideia que não se verifica. Na verdade, existe um contínuo que vai do mais oralizado ao mais grafado, né? Então, nesse sentido, pessoal, toda essa interpretação é necessária ser feita no momento de resolução da questão? Não necessariamente, vai depender de muitas variáveis. Vai depender da linguagem do texto, da extensão do texto, do tema que se trata, né? Então, se for um texto um pouco mais complexo, você pode fazer esses movimentos aí reflexivos que vão demonstrar de fato se você tem a habilidade de fazer essas reflexões para chegar à resposta, né? Existem questões muito mais simples que podem ser realizadas com movimentos cognitivos bem mais elementares que você não vai precisar fazer este movimento. Tudo bem? Então, passemos aqui para a questão em si, né, que pede, a partir das informações relacionadas no texto, considerando as novas configurações dos gêneros textuais no espaço virtual, pode-se inferir que, né, a questão do vocabulário, pessoal, dos comandos das questões e também dos itens, das alternativas, desculpa, é muito importante que vocês se apropriem dessa linguagem mais técnica, porque existem verbos, por exemplo, comandos verbais, que são muito característicos destas provas de larga escala. O Enem, por exemplo, é uma delas, né? Então, inferir. Essa palavra, esse verbo inferir aparece bastante, significa deduzir, chegar à conclusão X, chegar à conclusão Y, né? Então, esse vocabulário, o domínio mínimo desse vocabulário também é uma habilidade que tem que ser desenvolvida ao longo aí dos seus estudos, ok? Professora, por que existe uma parte do comando que está em negrito? Porque, a meu ver, novas configurações dos gêneros textuais no espaço virtual é a expressão-chave, ou seja, é o que se pede, a habilidade, no caso aí do comando, que se pede que o aluno detenha para resolver a questão. O restante não é importante? Sim, mas não é a expressão-chave, ou seja, não é o que comanda, como o próprio nome já diz, né, a habilidade da questão. Tá? Então, nós temos que no item A, nos textos virtuais que apresentam hibridismo entre traços de fala e de escrita, pode não haver obediência total à norma padrão da língua, né? Professor, hibridismo é uma palavra super, assim, não é uma palavra tão simples. E aí você vai recuperar a origem da palavra. Hibridismo vem de híbrido. Em que outro contexto de comunicação eu já escutei essa palavra? Eu sei o que é híbrido? Eu já escutei ou li o que é híbrido? Sim, então você resolveu a questão, tá? Obviamente que aqui, por ser uma linguagem mais técnica, a gente não diz que é tão simples assim, né? Mas você fazendo esses movimentos reflexivos, o que você já viu antes, é algo que é extremamente profícuo e mostra que, de fato, você tem uma competência, uma habilidade de leitura, inclusive, né? Então, hibridismo é justamente esse gênero que se prefigura em outro, que entra em outro, que se mistura com outro, né? É só lembrar do carro híbrido, né? Então, ele diz que nos textos virtuais, em que existem essas duas modalidades, pode não haver obediência, né? No item B, escrita e fala completam-se e a síntese dessa união é o chamado padrão culto da língua. A síntese da fala e da escrita é o chamado padrão culto da língua. O autor diz no texto que existe um contínuo que vai do mais oralizado ao mais grafado. Dentro desse contínuo vão existir formas de comunicação mais formais e menos formais ou informais. Então, a gente não pode dizer que resulta o padrão culto da língua disso aí. Na verdade, como é um contínuo, existem várias modalidades formais e informais dentro desse contínuo. O item C vem dizer que a inexistência de pontos intermediários entre escrita e fala gera a necessidade do uso da linguagem convencionada
em padrão formal escrito. Pessoal, vocês têm que ter a habilidade também de identificar logo de cara os distratores. O que são os distratores? São aqueles itens que você já observa de início que ele não corresponde à resposta correta. O Enem tem poucos distratores? Sim, né? Normalmente a gente fala que existe assim, uma indução ao erro porque existem algumas alternativas parcialmente corretas, né? E aí ele não é tão distrator, mas não é o exemplo desse item C, porque ele contesta frontalmente o que está no texto. Inexistência de pontos intermediários entre escrita e fala é justamente o que o autor refuta, ou seja, o que ele diz que não há, né? D. Não há elementos fixos para definir as fronteiras entre os gêneros textuais, pois eles são frágeis e restringem a comunicação. Restringir, pessoal, é limitar. Se eu disse no início da aula que nós nos comunicamos por textos prefigurados em gêneros, então não tem possibilidade de que esses gêneros restringam a comunicação. E, por fim, o espaço virtual é meramente informal, com baixa clareza na distinção de níveis, né? O espaço virtual, ele pode ser informal, ele tem uma profusão de gêneros textuais da informalidade, que estão centrados na informalidade, mas ele não necessariamente é meramente informal. Existem situações também em que a linguagem é extremamente monitorada e mesmo que seja mais oralizado, ele também vai trazer um padrão mais formal. Então, ele não é meramente informal. Ele pode ser, mas não é meramente informal. Ok, pessoal? Então, esta questão, o item correto é o item A, ok? Esses textos que apresentam hibridismo, pode não haver obediência à norma padrão da língua, tá? É justamente o que fala também o item E, mas de uma outra maneira, né? Pode não haver obediência. A norma padrão, ela não é um elemento chave, ou seja, obrigatório para que o texto prefigure em qualquer que seja o ambiente, tá? Então, pode se apresentar de várias outras formas dentro do espaço virtual ou dentro do espaço analógico. Tudo bem, pessoal? No nosso próximo encontro, nós veremos a habilidade 2, também referente à competência de área 1. Eu agradeço a vocês e até a próxima, pessoal.